pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, tenho um relato aqui pra vocês que esse eu ainda não li. Tem alguns relatos, a maioria eu leio antes de gravar o vídeo, mas esse aqui tem uns que não dá tempo, que não acontece, e eu imprimo e venho aqui ler. Esse é um deles, então vai ser algo novo aqui tanto pra mim quanto pra vocês, e eu vou comentando conforme Deus vai colocando no meu coração o que é pra eu comentar. Bom, quero avisar algumas novidades no pedaço, gente. Eu cheguei a falar que talvez esse ano eu estaria no Brasil para fazer uma imersão presencial, mas vai ser o ano que vem. Depois eu vou comentar tudo com vocês, explicar direitinho. Esse ano nós faremos uma imersão online chamada The Power. Gente, essa imersão vai ser poderosa, se preparem, e eu tenho novidades que vocês não vão acreditar. Novidades eu digo, surpresas que eu vou compartilhar aqui agora com vocês. Se Deus quiser, até sexta-feira dessa semana você já pode fazer tua inscrição. Vai ser uma imersão especial no dia que é dia 1º de junho, vai ser nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo. 1º de junho é o Dia Internacional da Conscientização do Abuso Narcisista. Então nós vamos aproveitar esse fim de semana pra gente sair poderoso, poderosa no sentido assim, ó, cheia de esperança, de força, dando a volta por cima. Você vai chegar de um jeito e com certeza você vai sair muito melhor, porque nós estamos nos preparando para trazer isso para vocês, ok? Conhecimento, vai ter palavra de Deus, vai ter tudo que você possa imaginar para suprir tua parte física, emocional e espiritual. Tendo essa harmonia, tendo tudo isso certinho ali, ó, não tem como vocês serem abalados. Se você tá mal, se você saiu agora de um relacionamento abusivo, se você saiu há muito tempo, mas ainda tem dores dentro de você, tudo isso vai ser restaurado em nossa imersão. São 3 dias, como eu falei, sexta, dia 31 de maio é o primeiro dia, sábado, dia 1º de junho, que é o Dia Internacional do Abuso Narcisista, da Conscientização, e domingo, dia 2 de junho. Esse final de semana inédito, vocês nunca mais serão os mesmos depois de passar por esse final de semana juntinho comigo, com a pastora Ana, com o pastor Cleito e com a Cris Almeida. Então eu vou deixar aqui abaixo, assim que eu tiver disponível, o link para vocês fazerem inscrição, e o melhor agora, a surpresa que eu guardei para vocês. O valor será R$ 99 por pessoa, mas as 100 primeiras pessoas que fizerem a inscrição, adivinha quanto vai ser? Gente, não tem como você não vir participar pelo preço que a gente está deixando para você, ok? R$ 19,99. Isso mesmo que você está ouvindo, R$ 19,99. Se preparem, gente, porque vai ser, de verdade, um final de semana poderoso. A imersão The Power vai mudar a sua forma de pensar, sua forma de agir e também de reagir, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente possa imaginar. E isso é o que vai acontecer lá nesse fim de semana. Eu já estou na expectativa, estamos preparando tudo com muito carinho. Vai ser algo inesquecível para todos nós. Enfim, é isso que eu quero deixar aqui para vocês de surpresa, de novidade aqui no canal. Lembrando que eu tenho o grupo do WhatsApp, por lá eu vou estar comunicando também em referência às novidades sobre a imersão, e para você poder ter o link também, eu vou enviar por lá, como eu sempre faço. Lá eu também envio PDF de livros, indicação de leitura, vídeos trazendo mais conhecimento sobre o transtorno. Por lá eu também coloco quando a gente tem live aqui no canal, quando eu posto vídeos no canal para facilitar, quando a gente tem terapia gratuita online em grupo, e também eu compartilho com vocês as novidades aqui no canal e o estudo bíblico que a gente tem todos os sábados, com link e tudo para vocês poderem estar junto comigo. E lembrando também que dia 21 de maio começa a 3ª turma de formação em terapeutas para quem quer ser terapeuta, ajudar outras pessoas na área emocional, assim como você superou, está superando. Ali a gente também tem todo um processo que Deus vai agindo, capacitando durante os 6 meses que nós estaremos juntinhos ali todas as terças e sextas, das 19 às 22, horário do Brasil. Enfim, vamos direto ao ponto aqui, depois de tantas novidades aí, tantos avisos, né? Mas eu não poderia deixar passar em branco, porque são coisas impactantes, que eu tô aqui já na emoção, já na flor da pele, não vejo a hora de acontecer, mas tudo tem a sua hora perfeita. Bom, o relato diz assim, ela começa falando: Cris, minha querida,
É um prazer estar contando o meu relato aqui. Conheci o seu canal através da minha irmã, que vive um relacionamento com um narcisista e me indicou para que eu assistisse aos seus vídeos. Confesso que nos primeiros vídeos que assisti, eu me identifiquei logo com os relacionamentos que tive até hoje. Eita, olha aí. Provavelmente ela codependente com uma irmã codependente também. Vamos ver de onde vem isso. E ela começa dizendo: vou começar contando em um breve poema a história da minha mãe. Na sua infância perdeu sua mãe, que era seu porto seguro. Imagino como foi duro para uma criança sua mãe ter que enterrar. Com 14 anos se casou, uma tentativa de fuga da realidade, mas essa fuga não ajudou, pois o que ela encontrou na verdade estava longe de uma vida que ela sempre almejou. Seu marido era alcoólatra, escravo do alcoolismo. Quando ele batia na porta, a paz ia embora, pois ele se tornou um homem sem juízo. Por ser de família humilde, o pão era escasso, era muito difícil, um tremendo descaso, uma realidade horrível. Esse casamento se tornou um grande fracasso. Com 27 anos, ela já tinha seus 7 filhos. Se 2 passavam fome, imagina 9. Agora não corria sozinha com medo do marido. Tinha seus 7 motivos para ficar viva e ser forte. Essa mulher nunca foi embora, nunca abandonou seus pequenos. Não foi por falta de conselho para sair fora. Ela entendeu o que era ser mãe com empenho. Era dar a vida, se preciso for, a qualquer hora. Não posso julgar o homem que ela se casou. Ele também foi vítima de uma infância cruel. Ele não teve exemplo de amor e quando era para ser amado, ele provou o puro fel. Essas crianças cresceram vendo o inadmissível aos olhos de uma criança. Para elas era impossível ter esperança, pois onde era para ter cuidado e segurança havia fome, tristeza, choro e desesperança. Uau! As crianças se tornaram pessoas boas, todos dão orgulho aos seus pais, com muitos resquícios de uma infância perdida. Achou a forma correta de viver em paz, tratando seus traumas, cuidando da mãe e perdoando seu pai. Uma mãe carinhosa, adorável, amável, humilde, guerreira. Sofreu uma vida inteira para seus 7 filhos criar. E nesse caminho de sofrimento conheceu Jesus, que fez sua vida mudar. Há sequelas até hoje, de todos os momentos, mas ela tem fé que vai chegar o tempo que Jesus vai lhe curar. Que lindo, gente! E ela diz: então, Cris, esse foi o contexto que eu fui criada, eu e meus 6 irmãos. Somos 5 mulheres e 2 homens, todos nós, com exceção de uma, tivemos problemas graves com relacionamento. Acredito que pela vida que tivemos em um lar sem paz. Aos 16 anos me casei com o meu primeiro namorado, uma forma de fugir da prisão que era em casa. Visto que meu pai não nos deixava sair, eu achava que minha vida seria um conto de fadas ao me casar. Comecei a namorar com esse rapaz, eu tinha 13 anos e ela coloca entre parênteses, escondido do meu pai. Namorei 3 anos e meio e quando meu pai descobriu, foi logo dando um jeito para que a gente se casasse. Acho que ele tinha medo de eu engravidar. Mas você acredita, Cris, que durante 3 anos eu não tive relação com o meu namorado? Acredito. Eu tinha medo porque minha mãe nos ensinou que quando o rapaz conseguisse o que queria, ele ia embora. E depois de 3 anos, faltando 6 meses para nos casarmos, ele já tinha até desistido de pedir para transar e aí eu tomei a iniciativa e aconteceu. Ah, Cris, lembrando que eu era uma moça da igreja e meu namorado não. E ela põe entre parênteses quebra de princípios. Na minha igreja não tinha jovens para namorar, então ao invés de esperar em Deus, fui pelo caminho mais fácil, encontrei um no mundo. As consequências foram terríveis, você vai ver. Uau! Durante o meu namoro, o meu maior sonho era ouvir do meu namorado que ele me amava. Sabe quando eu ouvi isso dele? Ela põe um ponto de interrogação. Nunca. Uau! Ele era quieto demais, não conversava muito. Era o caçula de 7 irmãos, também criado com dificuldades, porém ele era o filho da velhice dos pais, então era muito mimado. Era o meu primeiro amor, então eu o amava com todas as minhas forças. Eu fantasiava que ele era meu príncipe do cavalo branco, inclusive ele tinha um cavalo branco e ela coloca kkkk. Hoje, assistindo aos seus vídeos, Cris, vejo que se ele tinha traços narcisistas, não era consciente. Acredito que ele também foi vítima das circunstâncias da vida. No dia do casamento, eu me atrasei por conta de um detalhe no vestido. Aí ele disse que se chegasse o horário e eu não estivesse lá, ele iria embora e não se casaria. Ele afirmou isso durante todo o nosso casamento. Na lua de mel já foi um caos, porque como já tínhamos feito antes, no dia não aconteceu nada e eu dormi super chateada.
Olha aí já as bandeiras vermelhas logo, né, antes do casamento. E agora só vai se intensificando. Ela diz: nós ficávamos namorando com a sogra e o sogro, os pais dele, visto que não tínhamos casa ainda. E durante esse período, Cris, éramos sustentados pelos pais dele, 2 aposentados. Como era zona rural, não era fácil o trabalho para ele nem para mim. Às vezes ele conseguia algum trabalho na cidade próxima e aí trabalhava alguns meses e aí voltava. E durante o nosso casamento eu sofria por nunca ouvir uma palavra de carinho da parte dele, enquanto eu estava o tempo todo me declarando. Não tem reciprocidade, não tem troca. É tudo para eles, né? E você nada. Eu logo em seguida me afastei da igreja, já que meu marido ia para as festas e eu também ia para não deixá-lo ir sozinho. Confesso que me sentia um peixe fora d'água. Olhava para o céu e pensava: se Jesus voltar hoje, eu não vou subir. Mas continuava indo. Eu não bebia, não dançava, mas onde ele ia eu estava, com medo de que ele fosse sozinho e fosse me trair. Eu não me sentia feliz, ele era grosso. Quando as coisas não saíam como queria, ele ficava até 15 dias sem falar comigo e ainda eu é que pedia perdão para ficarmos bem. Essa é a intenção. E ela continua: quando ficávamos esse período sem se falar, quando passava todo esse tempo, ele queria sexo, mas nunca pedia desculpas. Voltava a falar comigo como se nada tivesse acontecido. Cris, se eu não falasse com ele para ficarmos bem, acho que ele seria capaz de ficar até um mês sem falar comigo. Ai, meu Deus, uma paz, né? Uma paz não ter que falar com esses seres. É que na época você não sabia que você estava lidando com um transtornado, mau caráter, né? E ela fala: imagina, Cris, eu saí de um lar sem paz e fui para um similar. É o que acaba atraindo. Antes da cura é isso. Nós íamos para festas de moto, ele bebia todas e nós dois correndo risco de vida. Ele andava sempre em alta velocidade e se eu reclamasse ele fazia pior. Minha mãe não tinha paz, ela tinha medo de receber uma notícia ruim de nós dois. E ela põe entre parênteses, no caso, morrer de acidente. Lembro que uma vez nós fomos a uma festa e ele começou a virar 1 litro de conhaque e logo estava bêbado sem saber nem onde estávamos. Eu, sem experiência de dirigir moto, fui obrigada a dirigir numa BR perigosa, com ele na garupa bêbado, acelerando a moto até o limite. E quando estávamos perto de casa, ele caiu da moto e eu tive que passar parte da noite com ele na beira da estrada, pois não conseguia mais subir na moto. Meu Deus do céu! Gente, eu tenho que falar algo aqui. Isso aqui acontece, tá? Muitos narcisistas, eles são alcoólatras. E você vê esse padrão de repetição, sim, a gente acaba atraindo o que é, pra gente é algo normal, né? Entre aspas, porque como você já viveu uma família, dentro de uma família disfuncional, quando aquilo é disfuncional, você não vê como algo errado, você sente que é familiar, né? Até você ter a revelação de Deus para te libertar e você passar pelo processo de cura e vencer essa codependência. Agora, o ex que eu tive, gente, ele era alcoólatra, ele bebia muito e ele era grosso também, sociopata. Eu digo que é sociopata porque ele tinha plena consciência, né, do mal que ele fazia e fazia com prazer. E a intenção dele, o propósito dele era destruir minha autoestima. Nunca conseguiu, para honra e glória de Deus, mas causou muito estresse, muitas brigas e era esse morde-a-sopra. O tempo inteiro eu já estava naquela confusão mental que eu já nem sabia mais o que era, o que não era, se não era. Viciada, dependente dele total. Eu tinha na época, creio que 20 anos. Fora os outros, o primeiro já foi um narcisista, mas esse foi o que mais, né, mexeu comigo, foi o único que eu tive o vínculo traumático e essa abstinência, né, na verdade, eu entrei nesse vício, nesse círculo vicioso. Ele conseguiu me condicionar a ficar apaixonada por ele total. Tinha total controle sobre mim e minha mente e eu não fazia a menor ideia. Eu chorava que eu nem sabia o porquê eu tava chorando. E aí, eu lembro que teve uma vez que eu fui pra uma festa e tinha um amigo junto. Ele bebeu tanto que na volta, o meu amigo teve que dirigir o carro dele e ele deitado, capotado no banco de trás. Que triste, né? Eu cheguei uma vez a colocar ele dentro do banheiro e fazer ele olhar pra ele e se ver. E depois que eu terminei com ele, que acabou, o meu próximo, né, depois dele que veio, também começou com essas coisas de beber e eu logo cortei. Eu falei, olha, se você continuar bebendo desse jeito, a gente termina por aqui, porque eu não vou passar pelo mesmo que eu passei com o meu ex.
Eu já sabia o que era aquilo. Eu falei, ou você para de beber, ou acabou. E, gente, ele parou. Parou assim, bebia socialmente, mas não como tava bebendo, daquele jeito de fazer passar vergonha, né? Lamentável, muito triste. Mas enfim, continuando, ela fala, fui em casa, levei a moto e voltei a pé, trazendo água com açúcar para ver se ele reagia. Olha isso. Ele piorou, foi mais. Ai, porque normalmente quando a pessoa fica assim mal, o açúcar já tá forte no sangue, né? Teria que dar água com sal, teria que pôr sal debaixo da língua, porque acho que ele tava com a pressão baixa, tinha que subir a pressão. Então por isso ele deve ter piorado, começou a soluçar e eu achei que ele ia morrer. Mais tarde ele melhorou e consegui levá-lo para casa. Quando minha sogra soube disso, ela ficou brava e disse que quando ele quisesse sair, que sairia sozinho, mas ela não ia deixar me levar. E considero ela como uma segunda mãe até hoje. Ah, tá, então a mãe não é abusiva. A mãe dele, a sogra, graças a Deus, uma coisa a menos na sua vida. E ela continua, teve tantos outros episódios, Cris, que as pessoas me perguntavam como que eu ainda continuava casada com um homem desses, arriscando a minha vida. Mas eu o amava e sempre saía com ele. Medo de perder, né? Porque você mesma confessou que você ia porque tinha medo dele te trair, mas você sentiu um peixinho fora d'água, já fazendo coisas para agradar ele e desagradando a você e a Deus, né? Isso acontece muito. Mas Deus guarda, né? E ela falou aqui, outra feita, saímos para assistir um jogo de futebol, uma meia hora de casa, e ele se embriagou outra vez. E na volta para casa, ele armado, como sempre, e ela põe entre parênteses, arma de fogo, um cachorro começou a latir bem alto no quintal de casa e ele apontou a arma, segundo ele, para matar o cachorro. Só que ele estava tão bêbado que estava apontando para o lado errado. Meu Deus do céu, ainda no escuro. Eu consegui tomar a arma dele e hoje fico pensando, Cris, o que faltou de ele me acertar um tiro? Eu escondi a arma, mas no outro dia eu tive que devolver. Até aí, Cris, até que estava tranquilo. Imagina se não tivesse, super tranquilo, né? O homem bêbado, o cachorro tá ali, ele tá, vou te matar, cachorro, vou te... Eita. E aí ela vira e fala assim, ó, até aí estava tranquilo, se comparando ao que viria em seguida. E ela continua, esses episódios aconteceram entre 2008, que foi o casamento, e 2013. Em 2013 eu voltei para a igreja. Ah, Cris, esse homem se transformou, você não tem noção de como foi difícil para mim. Ele falava que a vida dele não fazia mais sentido e que ele estava com vontade de pular de uma ponte sem corda. E quando eu falava de Jesus para ele, ele dizia que ele não se importava com o inferno, que por ele podia queimar, que ele não estava nem aí. Ele ficou possuído, Cris, só falava de morte, mas eu permaneci firme e não desisti de continuar nos caminhos do Senhor. Glória a Deus por isso. Aí começou a minha luta para ir para a igreja. Ele não dizia para eu não ir, mas eu entendia que ele ficava irado quando eu ia. Teve uma vez que ele fez alguma coisa na porta para minha chave não entrar, para eu não ir para a igreja. Eu peguei uma roupa minha que tinha na minha sogra e fui assim mesmo. Várias vezes ele passava de moto por mim, eu indo para a igreja e ele não me levava. Ele ia para bares e eu ia para a igreja. E como voltava à noite, os irmãos da igreja me traziam para casa. E em casa eu não podia ouvir louvores. 2 vezes ele cortou meus fones de ouvido. Uau! Eu vivi uma tribulação terrível. Quanto mais ele se irava, mais eu ia para a igreja adorar a Deus e orar por ele. Aquele virou o meu sonho, que ele se convertesse. Ah, como eu imaginava servindo a Deus junto comigo. Eu queria vê-lo adorando. Eu imaginava de terno na igreja. E ela fala, ó, Cris, eu orava a Deus por esse milagre. Deus não tinha nada a ver com aquele meu sofrimento e hoje vejo que foram minhas escolhas que me fizeram viver tudo aquilo, o jugo desigual. E eu poderia ter esperado no Senhor, mas fui precipitada. E ele ia para tudo quanto era festa. Até no meio da semana ele inventava lugar para ir, só para me provocar. E você defendendo ele lá no começo, falando que ele não era consciente. Não sei do que ele não é consciente. Talvez de que ele fazia as coisas para te ferir? Lógico que ele sabia. Ninguém faz isso sem saber o que tá fazendo, né? Veja bem, se você tivesse feito algo para ele, até entendo que talvez ele queria revidar, mas o que você estava fazendo? Ir para a igreja é uma ofensa para ele? Né? Interessante.
E aí ela diz, minha mãe ouviu da vizinha que ele estava me traindo. Olha, minha mãe como mulher de oração disse que não iria me contar nada se fosse verdade. Ela ia orar a Deus que me mostraria a verdade. Ela fala, preste atenção, Cris, como há poder na oração. Ah, isso eu sei. Mais e mais, tenho tido experiências. Ela diz, um certo dia, minha amiga foi na casa da minha sogra fazer o cabelo dela e levou seu filhinho de 3 anos. Quando a criança viu meu marido, ela disse, você estava beijando uma mulher e não era a sua. Nesse momento ele disfarçou, tentou conversar e saiu. E o meu mundo caiu ali. Eu comecei com jeitinho a investigar a criança e a mãe da criança, que era minha amiga, começou a repreender a criança fortemente, ameaçando de bater nela. Eu implorei para minha amiga e ela me contou que realmente era verdade. E ela disse que não me contou, porque o marido dela era amigo do meu marido, ameaçou de se separar dela caso ela me contasse. E ela diz, ô Cris, todo mundo já estava sabendo, só eu não. E ela põe entre parênteses, o corno é o último a saber. E põe uma cara de risada, o emoji. Foi nessa época que me desencadeou uma ansiedade que na época eu não sabia o que era. Tinha tanto exame, achei até que estava grávida. Eu perdi 15 quilos em um mês. Não comia, não dormia, só chorava e vomitava. Provavelmente atacou o trato digestivo, né? É assim, desse jeito, meu Deus do céu. Eu vivia à base de Dramin. Ela diz, eu sofri muito, não desejo pra ninguém o que eu passei. E ele, meu marido, dormia normal, comia por mim e por ele. E ele sempre negando tudo, dizendo que era mentira. Até que um dia, de tanto ficar com uma mulher rixosa, com um gotejar incessante, ela põe kkkk, ele me contou que foi verdade. Mas só aconteceu porque ele estava bêbado. E minha amiga disse que ele estava beijando a mulher na boca em praça pública e ela sentada no colo dele. E eu sentia nojo dele, Cris. Foi horrível. E eu decidi me separar, pois não aguentava mais aquela situação. Você acredita que nunca disse palavras ruins a ele? Nem gritava, sempre calma, querendo conversar numa boa, e ele sempre me ignorava. Até que eu tomei a decisão de me separar. Porém, ele pegou uma arma e ameaçou se matar. Olha! E eu fiquei com pena e não fui embora. Chantagem emocional. E ela diz, para aguentar aquela traição eu busquei força em Deus. Mas quanto mais eu orava, mais o inimigo se levantava. Eu quase morri de ansiedade, acho que já era uma depressão. A mulher me atormentava ligando lá em casa atrás dele e teve uma noite que ela ligou 23 vezes no celular da minha sogra, que nessa época não tínhamos Wi-Fi na roça. Era celular por antena. Orei muito, fiz campanha de oração e consegui perdoá-lo. 2 anos depois tivemos a nossa filha, que hoje é tudo que eu tenho, o meu maior amor. Ele não me traiu mais, Cris, porém estava em bares todos os finais de semana. O álcool era a prioridade dele. Eu e minha filha ficávamos em casa, íamos para a igreja aos domingos e tudo que eu queria era passar o dia com ele. No entanto, a rotina dele era o bar. Ele não me proibia mais de ir à igreja e às vezes ele até me levava. E quando imaginei que as coisas não poderiam piorar, Cris, ele saiu de casa em um dia, domingo, como de costume, e me lembro como se fosse hoje. Eu disse que o amava e ele nunca respondia nada, mas acredito que sabia do meu amor por ele. No lugar que ele estava, ele disse que eu era a melhor mulher do mundo. E ela diz, não é me gabando não, Cris, mas eu fui para ele, além do que uma mulher poderia aguentar. E nesse domingo, como eu estava contando, ele pegou a BR alcoolizado com o carro cheio de conhecidos dele e o pior aconteceu. Ele estava sem cinto de segurança, foi arremessado a 15 metros para fora do carro, quebrou o pescoço e morreu na hora. Gente do céu! Olha isso! Eu não li ainda, estou chocada. Meu pai, agora eu entendi o que ela falou, olha. Quando imaginei que as coisas não poderiam piorar, Cris, ele saiu de casa em um dia, domingo, como de costume, me lembro como hoje. E eu disse que o amava e ele nunca respondia nada, mas acredito que sabia do meu amor por ele. E no lugar que ele estava, ele disse que eu era a melhor mulher do mundo. Meu Deus, será que ele planejou isso? Interessante, hein? Ela diz, imagine um chão abrindo debaixo dos meus pés, Cris. Foi assim que eu me senti com a notícia. O meu mundo caiu. Eu questionava a Deus porque isso estava acontecendo, porque eu pedi tanto a Deus um milagre e não aconteceu. Ela põe um ponto de interrogação. Hoje entendi que não foi culpa de Deus ele ter morrido. Foi o livre-arbítrio dele que escolheu viver irresponsavelmente. Exatamente.
Sofri o tanto que você conseguir imaginar, com uma filha de 3 anos para criar, e eu perguntei tanto a Deus por quê. Ele morreu aos 31 anos, ela conta. E nessa época eu trabalhava como auxiliar de ensino numa escola, no município, e eu vivia chorando pelos cantos. Eu era amiga de todos, inclusive de um rapaz que trabalhava lá também. E esse rapaz tinha fama de pegador, inclusive me contava sobre as mulheres que ele pegava e que tinha vontade de pegar. Meu Deus, e eu achava um absurdo. Mas sempre aconselhava ele e ele começou a ser muito carinhoso comigo, me aconselhava para não ficar triste, e eu estava ferida, vulnerável, carente e destroçada. Um ambiente perfeito para um narcisista entrar. Exatamente isso. Depois de 8 meses da morte do meu marido, eu me envolvi com esse rapaz. Eita, traste, outro traste. Olha, meus sentimentos, né? Mas o que eu vejo aqui, o que é que acontece? A gente, por conta das escolhas erradas, né? No caso dele, irresponsabilidade e tudo mais. Quando a pessoa está em pecado, ela dá brecha para o inimigo vir e brincar. E o preço do pecado é a morte. Você libera o espírito de morte sobre a sua vida quando você está fora de Deus e está no pecado. Por isso é tão importante a gente ter esse conhecimento. E ele mesmo falou que não estava nem aí, que se fosse para queimar. Meu Deus do céu, que triste é isso. Mas de certa forma, sabe, ele deu brecha e aí o inimigo levou. Na verdade, com permissão de Deus, né? Porque nada acontece sem a permissão de Deus. E eu creio que você pediu tanto milagre e Deus tirou, né, ele do teu caminho dessa forma, infelizmente, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas a responsabilidade sim foi dele, ele buscou, né? Muito forte esse relato, gente. Agora ela diz que aí ela acabou se envolvendo com esse rapaz. Eu estava tentando preencher um vazio que o falecido deixou com a sua morte. No início era só love. Ele me tratava com carinho, conversávamos muito sobre tudo. Os dias foram passando e quando ele descobriu que eu já estava apaixonada, começou a frieza. É desse jeito. Eu queria sempre conversar, desabafar, ficar abraçando e ele só queria sexo e mais nada. E depois do sexo ele virava as costas. E eu me sentia muito mal e arrependida. E eu já estava tão dependente emocional dele que eu terminei 7 vezes com ele e sempre voltava. Todas as vezes eu tinha terríveis crises de ansiedade e eu fantasiava na minha mente o que ele não era nem de longe. E eu queria um homem romântico, mas só atraía ogro. A verdade, Cris, é que eu não vivi o luto da morte do meu marido, eu só queria parar de sentir aquela dor. E como eu sofri com esse rapaz, eu aceitava migalhas dele, até conseguir me libertar. Acredito que esse era narcisista também. E ela fala, Cris, como eu sabia que ele pegava várias mulheres, pois ele me contava quando éramos amigos, um dia eu mexi no celular dele enquanto ele dormia e achei várias fotos de mulheres, inclusive de mulheres nuas. Ele era sem dúvida um canalha traidor e, como te falei, consegui com muito esforço sair desse relacionamento que durou menos de 3 meses, mas causou um terrível estrago no meu coração. Se você pensa que acabou, se enganou, ainda está longe de terminar. Meu pai! Gente, esse relato me pegou de surpresa, tá emocionante aqui o negócio. E é um relato curto, hein? Muito forte, meu pai, então já foram 2 aí. E eu acho tão interessante que ela fala assim, eu acho que ele era um narcisista também, né? O primeiro já, ela sofrendo, entra outro já no embalo, porque existiam ainda as carências. E eles vêm exatamente nesse momento de fraqueza. Eles aproveitam, né, a brecha. E ela continua, eu agora estava precisando esquecer esse último, então descobri no Facebook um aplicativo de namoro, então resolvi me inscrever. E ela fala, cada dia mais eu só me afastava de Deus e da igreja, visto que estava em pecado. Era uma busca implacável por preenchimento e hoje sei que só Jesus é capaz de suprir essa falta. Então, dentre outros pretendentes, apareceu um que me agradou, me chamou a atenção. A frase do perfil era, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para mim isso foi fabuloso. Então começamos a conversar, ele disse que era cristão e eu gostei da ideia e pensei, é tudo que eu preciso. Agora ela pegou um narcisista religioso, só falta. E ela fala, como era bom falar com ele.
Ele era apaixonante, mandava mensagem todos os dias e toda hora. Morava a 100 e poucos quilômetros da minha cidade e prometeu vir me conhecer. Tinha um detalhe, segundo ele estava separado de uma mulher, porém ainda não tinha se divorciado. Ele até então estaria morando de favor na casa da irmã. Detalhe, ele tinha apenas algumas mudas de roupas, nem cuecas direito tinha. Segundo ele, a sua ex era tão ruim que ficou com tudo que era dele. A louca, a ex-louca. Eu pensei, que mulher má, meu Deus, como existem pessoas assim. E ele sempre tão bonzinho, e ele chegou a dizer que a mãe dele também não prestava. Na verdade, ele era a vítima de todos. Exatamente. Cris, os papos eram tão bons que amanhecíamos o dia conversando pelo celular. E ela fala, nossa, que perfeição de homem. Ele era tudo que eu sempre quis, romântico, carinhoso, com as palavras. Em menos de 8 dias ele veio na minha cidade me conhecer. E ela fala, nossa, Cris, que homem era aquele? Olha, o capeta, ele vem disfarçado de anjo de luz, gente. Ele caprichou. Ó, Deus enviou teu marido. Vai lá, destrói com ela. Você orou. Deus levou. Vem o segundo. O outro traste. Deus tirou, mas o inimigo fala, vai agora você lá. Vai lá, 3 meses, foi pouco, mas o suficiente para te deixar mal como você falou que ficou, né? Agora vem o terceiro, mais caprichado ainda. O Satanás falou, agora eu vou mandar esse que é perfeito, que agora ela não vai aguentar, agora ela vai afundar de vez, agora ela vai entrar numa depressão, ela vai pensar em tirar a própria vida, é isso que eu quero. O inimigo, ele quer ver a morte das pessoas, ele quer ver destruição, ele vem para roubar, matar e destruir, ok? Ele usa a vida desses seres. Ai, meu pai, tá forte o negócio aqui, hein? Vamos ver o que vem agora. Que homem era aquele? Ao sair para ir embora, ele me chamou para orar. Pensa como eu fiquei radiante. Aí eu pensei, é o que eu sempre quis mesmo. Quando oramos ajoelhados, ele agradeceu a Deus por aquele momento. Foi incrível. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, então entre uma corrida e outra, nós nos falávamos por toda a noite. Começamos a namorar, Cris, mesmo sem ele estar divorciado ainda. E ele era muito extrovertido, então de primeira conquistou toda a minha família. Minha mãe disse, agora minha filha encontrou um homem de Deus. Ele era muito inteligente. Olha lá. Parece perfeito demais para ser verdade. Inteligente, né? Fora do normal. Bom de lábia, carismático. Muitos são, ok? O meu ex-sociopata era desse jeitinho. Desse jeitinho. Nossa, todo mundo gostava dele, era incrível. E ela diz, sempre disposto a ajudar. Louça na casa da minha mãe, ele estava sempre disponível para lavar. E na minha casa ele fazia comida, me ajudava em tudo que eu ia fazer. E eu cada dia mais fascinada, apaixonada. Cris, como era a época de pandemia, ele trabalhava como motorista de aplicativo no meio da semana e no final de semana ele vinha me ver. Até então não rolou sexo ainda, pois ele se intitulava um servo de Deus. Eu dou risada porque é cada uma. Preste atenção, Cris, no que acontece daqui pra frente. Eu tenho uma filha e ela fala, Cris, como disse, ela é fruto do meu casamento com meu primeiro marido que morreu. E uma certa feita, ele veio querendo assistir futebol na TV e minha filha queria ver desenho. É claro que eu deixei ela ver o desenho dela, a TV nunca tinha sido disputada antes, e esse homem me deu um show. Cris, esse homem deu um show tão grande que até hoje não consigo explicar. Ele arrumou as coisas, entrou no carro e foi embora. Ah, contrariou sua filha antes do que ele? Ah, não serve não. Tem que ser ele acima de Deus na sua vida. Meu pai do céu, dizendo que nunca viu uma casa onde quem mandava era a criança. E ele ficou revoltado. Enquanto foi embora, eu e a minha filha fomos dormir. Confesso que eu fiquei muito assustada e não conseguia ver o homem que conheci com um comportamento daquele. Mudança drástica, né? O show que ele deu aconteceu por volta de 20 horas. E eu achava que ele já estava na casa dele dormindo. Só ouvi o toque-toque na porta 1 da manhã. Era ele que estava do lado de fora no carro e agora me pediu perdão pelo comportamento dele. Olha lá, olha lá.
Segundo ele não estava acostumado com tanta coisa acontecendo na vida dele. Eu perdoei, mas confesso que brotou uma pulga atrás da minha orelha. Daí pra frente, Cris, ele começou a pegar no pé da minha filha de 5 aninhos apenas. Ele falava que ela era do contra, que era uma criança sem limites, dizia que os filhos dele não eram assim e que só dava pra gente continuar juntos se a minha filha mudasse, porque ele tinha cefaleia e não podia se estressar com criança. Pra mim, ele era tão perfeito que isso era o mínimo que eu poderia fazer. Comecei a conversar com a minha filha e comecei a imprimir cartazes de boas maneiras pela casa para ensinar minha filha a se comportar. Gente do céu, isso acontece. E ela põe entre parênteses, a essa altura do namoro já tinha rolado sexo. Pra quem disse que era um santo homem de Deus. Ele começou a falar da religião dele pra mim e como eu estava meio que distante de Deus, eu já estava fazendo as vontades dele, fazia tudo para agradá-lo, usava roupas longas, cabelo maior, já estava prestes a me batizar de novo na igreja dele, porque segundo eles o meu batismo não servia e ele tinha um poder de manipulação absurdo. Eu lembro, Cris, que a ex ligava pra ele e dava pra sentir a energia pesada entre os dois. Ela odiava ele com todo o coração e eu morrendo de pena do coitadinho. Teve um dia, Cris, que a mãe dele comentou comigo um comportamento dele e eu acabei falando com ele. Pra quê? Esse homem distratou a mãe que deu para ouvir pelo telefone e foi constrangedor. E depois ele começou a falar muito mal da mãe pra mim, que ela o deixava dormir na rua, no papelão, entre outras coisas que eu não sei até hoje se são verdades. Ficamos namorando assim, nos finais de semana, eu ia pra lá na casa da irmã dele e ele vinha pra casa de aluguel que eu morava. E um dia ele me falou sobre a possibilidade de comprarmos uma casa juntos. Resumindo, compramos a casa, ele ficou morando na casa e eu só ia lá de vez em quando porque eu trabalhava na minha cidade e eu continuei morando de aluguel. E minha família começou a achar isso estranho. Realmente, ele só te usou para poder comprar uma casa para ele morar. Cris, quando a ex-mulher dele descobriu que ele estava comigo, foi um inferno e eles divorciaram online e eu ouvi tudo, foi uma baixaria. Ele ficou pagando R$100 de pensão para o filho, ela ficou com a casa por conta do filho, então ele tinha que encontrar uma trouxa para escorar, pois estava sem nada. E eu tinha uma moto, um terreno e ele me convenceu a vender. Colocou um monte de defeito e eu fazia tudo o que ele mandava. Várias vezes ele me fez chorar falando os meus defeitos e dizia que ele só estava me falando aquelas coisas porque me amava e só quem ama teria a coragem de dizer tais verdades. E eu concordava com ele e me sentia a pior pessoa do mundo. Ele dizia como o filho dele era exemplo e como era um menino quieto e que minha filha tinha que ser como o filho dele. Hoje eu sei que aquele menino é quieto por medo, por traumas de ver sempre um tentando matar o outro. Uau! E uma vez ele contou, e o menino concordou que a ex dele tentou matá-lo com um carregador de celular. Imagina a cabeça dessa criança. Para não vivermos em fornicação, casamos! Só eu e ele, testemunhas encontramos na hora. Tudo muito rápido e foi aí que as coisas pioraram. Eu vivia pisando em ovos, mesmo se vendo só final de semana, era muito difícil. Peguei minhas férias e fui passar um mês na nossa casa. Durante um mês eu voltei para minha cidade chorando de tão horrível que era conviver com ele e ele dizia que a ex era um monstro, mas na verdade o monstro era ele. Gente, ela casou com ele, meu pai do céu. Que triste isso. Forte esse relato. Nossa, eu tô aqui já curiosa para saber o que foi que aconteceu, como que terminou isso daí. Espero que tenha terminado, né? Ela diz, uma vez ele estava tão implicante com a minha filha que os sobrinhos dele foram para lá com a irmã dele. Ele colocou a minha filha de castigo em um quarto para não brincar com as crianças. E eu estava cega que não via isso. E outra vez, como a minha filha tinha costume de dormir comigo, ela não queria dormir só e ficou me chamando. E ele deu 2 gritos e ela ficou com medo. Como eu me arrependo de ter deixado que minha filha passasse por isso. Como eu me arrependo de ter deixado aquele monstro entrar na minha vida. Como diz você, Cris, Deus é mais. E um dia, na casa dos meus pais, estávamos todos na mesa. Do nada, ele deu um beliscão na minha filha e ninguém entendeu nada. E quando fui perguntar por que ele fez isso, ele me acusou de passar a mão na cabeça da minha filha. E aí o alerta estava aceso. Gente, na frente da sua família, beliscar a sua filha. É surreal, né? Olha, cadê? Cadê o homem de Deus?
Isso aqui é o capeta em pessoa, né? Cadê o homem de Deus? Fachada, fingimento, traste das trevas. E ela continua: um dia fui na casa da mãe dele e ela ficava doida para me contar sobre ele, mas tinha medo dele, e quando ele saía ela contava alguma coisa. E um dia apareceu uma tia dele por lá e disse que eu era a terceira mulher, que a primeira foi embora fugida, a outra antes de mim, ele não deixava ficar em emprego nenhum, e quando ficava, o salário era na mão dele. Eu fazia tudo para ele ter algum dinheiro, pois como era pandemia, ele dizia que o aplicativo não estava dando lucro. Eu apresentei uma fábrica de sandálias para ele, a fim de que ele começasse a vender sandália e tivesse uma renda extra para ficar comigo na minha cidade. E eu apresentei todas as mulheres, amigas, primas para ele vender. Ainda ia com ele vender de porta em porta. E mesmo assim, quando eu pegava uma sandália, eu tinha que pagar para ele. Ele continuou no aplicativo e eu viajava 500 quilômetros e tantos com ele para fazer entregas, a fim de ele ganhar mais um pouco, porém do nada ele surtava comigo. A gota d'água, Cris, foi quando eu pedi para ele para ver a conta bancária dele, visto que ele tinha acesso à minha, e do nada ele perguntou se eu queria roubá-lo. E eu achei um absurdo aquilo, visto que minutos antes ele estava ótimo comigo e eu sabia que ele tinha algum problema mental, mas não sabia o que era. Eu não sabia que era o transtorno narcisista. Cada relato que eu escuto no seu canal, mais certeza eu tenho de que ele é, pois possa ter aí a confirmação, porque é. Esse aí ainda conseguiu, né, superar os outros. E ela fala: então, Cris, voltando aqui, sobre a conta bancária, depois de dar um show, ele disse que iria me mostrar, porém na hora ele disse que havia esquecido a senha. Olha só, ele fingiu que esqueceu para não me mostrar. Depois disso ele mudou da água para o vinho, perguntou se eu queria me divorciar e eu respondi: se você quiser, tá tudo certo, podemos divorciar agora mesmo. Aí ele amansou e disse: é sério isso, meu amor? Eu te amo tanto. Era uma mudança de comportamento tão rápida que dava medo, Cris. O clima pesou nesse dia por conta da senha que ele mentiu. E nesse dia em questão, nós dois e minha filha iríamos para um jantar na casa do irmão dele. E ela põe entre parênteses também narcisista. Só que depois da discussão eu não quis mais ir e não estava em clima de sair ainda mais com ele. E ele ficou tão revoltado que disse que se eu não fosse, que ele iria com a minha filha de 5 anos. Coitado! E eu disse: a filha é minha, ela só vai onde eu for. Nesse momento ele veio com tanta conversa mole que eu acabei indo, visto que a mãe dele e a tia também iriam. Só que ele queria que eu fosse com ele, pagando de casal apaixonado, só que eu não sei fingir algo que não estou sentindo, e ele falava: vamos ficar bem, no caminho todo, ele tentando me convencer a fingir que estava tudo bem, e perto dos parentes dele, né, mostrar que era um casal do propaganda da margarina. E ela dizia: eu estava com a cara fechada o tempo todo. É aparência, né? Tem que passar que o casamento dele é o mais feliz, né? Ele é perfeito, a vida dele é perfeita, né? A máscara. Gente, que relato é esse? Eu tô impactada ainda. Meu Deus, é muita coisa que ela tá contando e tanta gente vai ser abençoada com o teu relato. Meu pai do céu, glória a Deus por isso, viu? E ela diz: Cris, você não acredita, ele saiu e me deixou com a tia dele, a mãe e o irmão. Saiu sem dar satisfação, e esse tempo que ele saiu, a tia aproveitou para falar o quanto ele era doente da mente e o que ele fazia com as ex-mulheres. Uau, falou que a primeira esposa foi embora fugida dele com uma criança pequena e que a ex-recente ele tinha feito da vida dela um inferno. Ela me contou que todo emprego que ela encontrava, ele a fazia sair e que o salário dela era na mão dele. A mãe dele disse que ela tinha até medo de Deus levar a alma dele se ele continuasse como estava. Aí mais um que mais um pouco já vai também, né? E ela diz: depois que já havíamos jantado, ele voltou. Agora não quis mais graça comigo e agora estava transtornado, com ódio. Aí, ao ir embora, como ele havia levado a mãe e a tia, ele agora tinha que levá-las para casa, então entramos todas no carro, eu, minha filha, a mãe dele e a tia dele. E Cris, você não imagina o que ele fez no caminho. E ela põe 3 emojis com aquela cara assim. Ele começou a dar vários cavalos de pau em cima da BR e todas nós ficamos desesperadas. Gritamos e ele nem ligava e ele disse assim pra mim: agora você quer falar comigo? Quando eu queria conversar você não queria.
Imagina só o desespero de todas nós, 2 senhoras de idade, uma criança e eu. Foi terrível, Cris. Conseguimos chegar em casa, mas ao chegar a tia dele disse tanta coisa a ele. Falou que aquilo era coisa de moleque e não de homem. Nesse dia, Cris, pra mim foi a gota d'água. A tia dele ficou super chateada, falou muita coisa com ele naquele dia e ela me disse coisas que eu não sabia, que ele era um péssimo marido e que as outras mulheres tinham fugido dele por conta desses comportamentos. E eu chocada fiquei, né? Muito chocada mesmo. Aí no outro dia ele ficou como se nada tivesse acontecido. Na noite anterior ele tentou fazer sexo comigo para ver se tudo voltava ao normal. Mas meu coração estava dizendo que alguma coisa estava errada. Eu não me sentia bem dentro daquele relacionamento. Não me sentia feliz, entendeu? Entendi. Lógico que entendi. Então eu fui dormir no quarto com a minha filha e ele bateu várias vezes nessa porta, bateu na janela, que era de vidro, e foi um absurdo essa noite. Eu fiquei desesperada, ele batia na porta e ele batia pelas janelas e era preocupante, muito preocupante. Meu pai do céu. E eu fiquei apavorada mesmo, muito apavorada, que eu acabei abrindo para não fazer escândalo na vizinhança, visto que a casa que a gente morava tinha os andares em cima. Aí você não acredita, Cris, ele tentou fazer sexo comigo forçado. Tava encapetado, meu Deus. Porque ele pensava que se fizesse sexo comigo tudo voltaria ao normal. E ela diz, eu amanheci toda dolorida e eu ficava falando com ele, eu vou gritar, eu vou falar para a vizinhança e vou pedir socorro. O que você está fazendo não se faz. Gente, ele te estuprou. Isso é abuso. E amanheci toda machucada de tanto empurrar ele de cima de mim. E aí ele quebrou todos os nossos porta-retratos. Foram eventos um após o outro que fez eu me desesperar em relação a ele. E aí eu fui embora para outra cidade onde eu morava e trabalhava. Cheguei lá, contei tudo para minha mãe. A minha mãe me deu um super apoio e não queria que continuasse com ele, pelo que eu contei. Ela entendeu que esse homem realmente era um doente mental e ela percebeu até que eu estava mais magra. Eu falei para ela que não queria mais, que não dava mais certo e que o que eu queria era me separar. Ele pediu para várias pessoas que nos conhecia para me dar conselhos e que não existia motivo para mim estar querendo separação. E eu vim embora. E após 15 dias, ele apareceu aqui pedindo perdão. Fez todo aquele jogo de falsidade, chorou muito, falou que se fosse preciso ele se trataria, procuraria um psiquiatra. Aí eu fui, né? Fiz uma lista grande das coisas que eu detestava nele e ele falou que também faria uma de mim e eu o deixei fazer. E aí tudo bem. A gente dormiu junto. Ai, meu Deus. E ela diz, depois de toda essa conversa que ia melhorar, ele dormiu. Eu peguei o celular dele e, Cris, mas não foi pra eu, fuçar sobre mulher e ir atrás de mulher. Nada de preocupação de mulher, não. Eu fui atrás, foi do dia que eu perguntei pra ele sobre a senha do cartão dele e fui lá e parece que foi Deus que me orientou. Quando eu fui nas conversas dele com o irmão, exatamente no dia que eu pedi para ele a senha do cartão, ele mandou uma mensagem para o irmão bem assim, mano, eu vou te mandar todo o dinheiro que tá na minha conta, meu Deus! E assim que eu resolver aqui, você me manda de volta. Meu pai do céu! E ele estava colocando todo o dinheiro dele na conta do irmão para me mostrar a conta vazia. E logo depois o irmão mandaria o dinheiro de volta. E ele ficou aqui, passou a noite. Aí eu disse a ele no outro dia sobre isso, que eu tinha visto no celular dele, e ele falou que não tinha nada a ver e que eu estava inventando coisa, e que era coisa da minha cabeça, e que ele não fez nada disso e que ele não tinha nada para esconder de mim. Gente, você tem prova? Olha, quando eu falo que eles são filhos de Satanás, filho do diabo, na palavra de Deus em João 8,44, eu vou pegar minha Bíblia que eu vou ler aqui para vocês. Olha o que diz aqui em João 8,44. Quando eu falo que são filhos do diabo, a palavra de Deus diz, não sou eu não. Aqui ó. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que ele está dizendo? Essas pessoas que mentem são do diabo. A verdade é o quê? Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade.
Quem vive de mentira, eu tô dizendo, gente, que é uma mentira que às vezes acontece, né? Nós estamos sujeitos a pecar. Quem dizer que nunca mentiu na vida tá mentindo. Mas é a mentira intencional, é a mentira consciente, é a mentira que não se arrepende, que não tem vergonha, mente descaradamente, faz a vontade do inimigo, são filhos do diabo, que é vosso pai, ó, vós sois do diabo, que é vosso pai, e vocês querem fazer os desejos dele. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, e vocês fazem igual, né? É isso aí. Então, ai, eles são filhos do diabo, parece o fim do mundo. Simples assim. Seguem a vontade de Satanás, fazem coisas que Satanás faz. Se alegram nas coisas que Satanás se alegra. Roubar, matar e destruir. Simples assim. Uma cena aqui, ó, chorando. Eu mudo, vou pro psiquiatra. Você vê como ele é consciente, ele sabe, né, do traste que é. Continuando, fez toda a cena, ela descobriu que ele estava passando dinheiro por mão. Tem provas e ele ainda fala na cara dela que ela tá viajando na maionese. Coisa da cabeça. Daqui a pouco ele vai falar quem precisa. Chega lá no psiquiatra, ele vai falar, ela que não tá batendo bem não, viu, ó, doutor? No fim, o psiquiatra vai dar remédio pra você tomar, não pra ele, tá? Como se remédio resolvesse o problema deles, né? No caráter. Só Jesus mesmo. O remédio é o rei dos reis. E ela continua. Eu disse pra ele que a gente ia continuar juntos, mas eu fiquei chocada com essa conversa. Aí no intervalo que ele saiu, eu liguei pra minha mãe e minha mãe falou, não fique com ele, não volte pra ele de jeito nenhum. Aí ele voltou pra buscar alguma coisa, foi a hora que eu fui lá e falei pra ele que não dava mais pra continuar com ele não. Ele chorou, esperneou e até hoje, Cris, eu agradeço a Deus porque eu vejo que foi a mão de Deus que me arrancou daquele relacionamento. Porque se fosse por mãos próprias, se fosse por mim mesma, eu não teria conseguido sair. Até hoje, quando eu olho para esse ser, quando imagino tudo que eu vivi, eu agradeço a Deus, porque só as mãos de Deus para me livrar, porque é uma luta, é um fingimento, é uma manipulação, e eles conseguem nos manter presos na manipulação deles, e isso é muito ruim. E ela continua, então me separei na época da pandemia, eu consegui me separar de corpos depois de 2 meses do casamento. Os papéis demoraram um pouco para sair, e a gente conseguiu se separar online, assim como na rapidez que a gente se casou. E aí, como a gente não tinha nada junto, né? Não tinha filho, foi mais fácil. Porém, sobre a casa que tínhamos comprado juntos, ele falou pra mim que não tinha nada de dinheiro com ele, sendo que mais da metade eu havia ajudado na compra da casa. E aí eu disse que ia conversar com os líderes da igreja dele, que pensavam que ele era um santo, e que aí eles iam me dizer quem é que tinha direito, e que não era nenhuma boba, e eu tinha tudo salvo, todas as conversas, todas as transações bancárias. Daí, no mesmo segundo, ele mudou de ideia. E quem disse que não vou devolver o seu dinheiro? Eu só peço que você dê um tempo, porque eu não tenho. Aí, te enrolando. E falou, tem como você deixar parcelado? Ainda deixei e ele pagou parcelado, só que aí ele me devolveu tudo, graças a Deus. E pasmem, que ele, depois de tudo isso, bloqueou todo mundo da minha família. Livramento. Melhor assim. E ela diz, no dia que saiu a carta do divórcio, ele me pediu em casamento novamente, porque nós éramos imaturos quando nos casamos, segundo ele na época, né? Por isso que não deu certo. Eu falei pra ele que na Bíblia, em Eclesiastes 3, diz que para tudo há um tempo embaixo do sol e o nosso tempo já tinha se passado. E ela diz, aí com o tempo, depois de tudo isso, eu fiquei assim, meu Deus, será mesmo que foi motivo suficiente para me separar desse homem? E ela põe um ponto de interrogação. Todas passam por isso, gente, é o sentimento de culpa, né? É aquela coisa, porque a gente erra, né? Não somos perfeitos, então, poxa, sabe por quê? Porque confunde a nossa mente, porque eles também fazem coisas boas, que é tudo manipulação, porque a verdadeira essência ali não tem nada de bom, gente. Então assim, é tudo cena. E por quê? Parece que eles estavam sofrendo. Não, era para manipular, para conseguir te manter mais tempo lá, porque ele não tinha te destruído ainda, né? E ela diz, ele era tão bom, por um lado dava para relevar, é desse jeito. E outras pessoas falavam, que homem maravilhoso, como é que você separou daquele homem? Mas ninguém sabia o jogo que ele fazia para me manter ali naquele relacionamento. E eu estava me sentindo como louca. Meu Deus do céu, será possível que ele é tudo isso mesmo?
E ela põe outro ponto de interrogação. Será que não sou eu que estou querendo o homem perfeito demais? Até pensei em tentar voltar com ele de novo. Minha mãe falou, nunca mais, nem pense nisso, esse homem não é pra você. E aí foi Deus que me libertou e encontrei o seu canal. Yes, que linda! Que mostra justamente quem ele realmente é. Graças a Deus, ela diz. Então, Cris, esse relacionamento aí durou 8 meses de namoro, 2 meses de casamento. Após 2 meses de casamento, eu me separei dele. Nossa, tudo isso que ela contou foi em 2 meses, gente, nossa. Forte, hein? E ela fala, graças a Deus. Ela fala, não fiquei me perguntando o que as pessoas diriam, porque se eu tivesse me perguntado o que elas diriam, eu não teria me libertado daquele ser. E depois disso tudo, eu me desiludi. Me envolvi com o mundo de cabeça mesmo. Uau, comecei a beber, comecei a me afastar totalmente de Deus. Daí encontrei outros narcisistas. Vivia na farra e queria encontrar um grande amor. Hoje penso, como é que eu queria encontrar um grande amor nos lugares errados? Ia pra farra querendo encontrar alguém, não me preenchia de forma alguma, porque o vazio que tentava preencher, esse só Cristo preenche. Verdade. Então, passei 1 ano e tanto na farra, namorando demais, me apaixonava muito fácil, porque eu tentava superar essas carências e eu não conseguia preencher esse vazio, até que no ano de 2023 eu descobri um câncer de mama. Nossa, gente, que história é essa dessa moça? E por mais incrível que pareça, foi a forma que Deus encontrou de me trazer de volta, e depois dessa enfermidade eu comecei a entender qual era o significado da vida, o que realmente vale a pena. E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, contando para as pessoas que eu venci o câncer e que todos os vazios que temos dentro de nós só preencheremos com Cristo. Uau! E eu estou me curando, esperando Deus me mandar alguém que me ame como Cristo amou a igreja. O meu coração está sendo limpo todos os dias desses narcisistas que tanto me feriram. E Cris, sua linda, só para concluir, eu amo seu canal, todas as pessoas que eu escuto, eu me identifico porque eu vivi esses sentimentos, porque eu vivi com pessoas narcisistas. E eu quero te agradecer por ser essa mulher de Deus, essa maravilhosa, e quero agradecer todas as pessoas que assistem o seu canal, que mandam depoimentos, que nos ajudam todos os dias. Que linda, gente! E ela termina dizendo, Cris, gratidão por existir, tá? Ah, eu que agradeço, linda. Que lindo. Espero que muitas vidas sejam tocadas pelo meu relato e eu espero que essa contribuição possa ajudar muitas pessoas a superarem e se libertarem desses seres das trevas. Um grande beijo pra você, gratidão por tudo. E ela diz, desculpa o meu relato muito grande. Imagina, nem foi grande, foi perfeito. E eu te agradeço muito por estar me ouvindo, tá? Por estar contando o meu relato aí no seu canal. Grande beijo, a paz do Senhor Jesus. Nossa, gente, não esperava. Foi algo surpreendente mesmo de Deus aqui pra nós. Como eu falei, eu não tinha lido antes. Não imaginei, né, que sua história de vida fosse assim tão impactante. Como Deus é lindo. Como Deus cuida de nós. Como Deus... Nossa, gente, é difícil, sabe? Porque muitas vezes passamos por coisas que não é aquilo que a gente espera, não é do jeito que a gente desejou, não é... E aí, de repente, né, as coisas acontecem e olha a fé dela. Ela firme em Deus, nada disso abalou, nada disso fez com que ela se revoltasse contra Deus. Por mais que ela estava afastada de Deus, né, em alguns momentos aqui que ela falou que estava longe de Deus, depois foi para as baladas e tudo, ela estava sempre em busca, né, desse amor, de suprir esse vazio que desde a infância dela já estava ali sendo negligenciado. Então, entra Deus, que é o único que pode de verdade preencher, curar, libertar, transformar para sempre, para toda a eternidade. Olha, você é uma mulher de Deus, guerreira, pude sentir teu carinho, teu amor, tua energia, você é uma linda do Senhor. E não fica aí quietinha não, porque isso aqui é só o começo de muitas coisas que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida. Que esse relato tão impactante, tão cheio da presença de Deus, chegue aos 4 cantos desse mundo e que muitas vidas sejam libertas, abençoadas e curadas através do teu testemunho, para a honra e glória do nosso Criador, que primeiro nos amou. Um beijo enorme no seu coração. Sinta o meu carinho, sinta meu abraço, minha gratidão
por você ter tirado o teu tempo e ter escrito algo tão lindo. Cada um do seu jeitinho, né, gente? Eu tenho muito carinho por todos os relatos. Ela começou com um poema, até é difícil para mim ler, porque eu não sei ler direito o poema, não tô acostumada com isso, né? Tanta coisa, gente, tantos relacionamentos, olha isso. Ficou viúva, depois casou com o capeta em pessoa, meu pai do céu, mas ó, Deus te libertou. Graças a Deus você não permitiu que ele fosse mais a fundo nos abusos com a sua filha, né? E é sempre um aprendizado, e Deus sempre nos guarda. Nós somos dele, nossa vida é dele. Então, quem decide é ele. Quem vai ficar, quem não vai, e como vai ser, quando vai ser, a gente só precisa ficar firme nele, confiar nele, esperar nele, saber que é ele que manda em todas as coisas, que a nossa fé está nele, a nossa esperança está nele, o nosso refúgio vem dele. E ele nunca irá nos decepcionar, nunca fez e nunca fará, porque Deus não muda e temos uma aliança de sangue com ele, que é para a eternidade. E temos promessas dele em nossas vidas. E isso não tem preço, gente. Isso é lindo e poderoso demais. Que Deus abençoe a vida de todos. Fiquem atentos à imersão que nós vamos ter no dia 31 de maio, 1º e 2º de junho, que será algo inesquecível. Eu tenho certeza que vocês vão entrar de um jeito e vocês vão sair muito, mas muito mais fortes do que quando vocês chegaram. Essa é a intenção e eu creio que Deus já está agindo e vai ser sucesso, vai ser bênção, vai ser algo impactante, vai ser algo edificante, algo de Deus mesmo. Beijos no coração de todos. Se você quer mandar o seu relato, mande para o meu e-mail relato.sobrevivente@hotmail.com. Nos vemos no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.